Ótima terça-feira para você. Nós estamos nesse momento conectados juntos para realizar a nossa oração do meio-dia. E eu te convido nesse momento a dar uma pausa na correria da sua vida para orar comigo e pedir a Deus a bênção sobre o seu trabalho. Está trabalhando nesse momento? Coloca aqui qual é o nicho, qual é a função, qual é o setor, qual é a sua profissão que você realiza e vamos juntos realizar essa oração para abençoar o seu caminho e o seu trabalho. Você está aqui pela primeira vez? Coloque seu nome, fala, estou aqui pela primeira vez. A gente sempre recebe novos visitantes aqui no nosso canal, então você pode colocar, você é muito bem-vindo a esse espaço de fé, de esperança e de amor. Nosso pequeno ensino de hoje está lá na história de José do Egito. Você se lembra que José do Egito, ele, em um momento da sua vida na prisão, ele interpretou o sonho de duas pessoas, do padeiro e do copeiro. E depois que ele interpreta o sonho desses dois homens, ele diz o seguinte, olha, para o copeiro no caso, quando você estiver lá diante do rei, lembre-se de mim, lembra que eu te ajudei, eu interpretei teu sonho, eu te mostrei o que vai acontecer com você. Mas quando você estiver lá, se lembra de mim, para que o rei, o faraó, me tire dessa prisão. Estou numa situação humilhante, estou numa situação complicada. Você lembra dessa história? Pois é. Vai deixando o seu like nesse momento, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, porque todos os dias a gente vai orar pelo seu trabalho e pela sua vida financeira durante esse mês de maio. Então, já clica aqui no botão de like, deixa o seu comentário com o seu pedido de oração, que daqui a pouco nós vamos orar juntos. E aí eu estava pensando o seguinte, porque, de fato, a interpretação do sonho de José ela acontece. O copeiro que estava preso junto com ele é liberto da prisão e volta a servir Faraó. Ele volta a trabalhar para Faraó. Só que a Bíblia diz que ele se esquece de José. Lembra que José falou, não se esqueça de mim. Mas ele se esqueceu. Quantas pessoas que a gente ajuda e que na hora que a gente precisa elas se esquecem de nós? Quantas pessoas que você ofereceu dinheiro, ajuda, apoio, carona, tanta coisa. E quando você esteve na situação dela, de precisar de ajuda, ela se esqueceu de você. No mundo dos negócios isso é muito comum. Você estender a mão para ajudar e não receber nada em troca. Mas calma, que essa história não acaba. A Bíblia diz que alguns anos se passam e aí quem tem um sonho é Faraó. E quando o Faraó tem um sonho, ninguém consegue descobrir. Então o copeiro lembra de José e fala, olha, eu conheço um homem que uma vez ele interpretou o meu sonho. E Faraó mandou chamar José, e você conhece o restante da história, José interpreta o sonho de Faraó, se torna o governador do Egito, enfim. E eu penso, realmente, algumas pessoas elas falham ao se esquecer de nós, a não retribuir, a não ser gratas. Mas algumas coisas acontecem no tempo certo. Aquela pessoa que você ajudou, a ajuda que você vai receber dela nem sempre é imediata. Às vezes vem lá na frente. Por isso é muito importante você ter network. É muito importante você ter contato. Você não é uma ilha para viver isolado. Você não pode querer prosperar sozinho. Você precisa de gente no seu caminho. E gente que você ajude. Gente que você resolva o problema dela. Para que amanhã, quando um problema que ela tiver, ou enfim, ou você tiver numa situação em que ela possa te ajudar, de fato ela te ajude, de fato ela lembre de você. Essa é a nossa meditação aqui ao meio-dia, para que Deus abençoe o seu trabalho. Não seja uma ilha. Resolva o problema de alguém. Não lide amargamente com a ingratidão de alguns. Lembre-se que na hora certa, a coisa volta. A coisa volta. A recompensa chega. Então acredite nisso. Deixe o seu like se essa palavra te abençoou e vamos agora realizar a nossa oração do meio-dia. A angústia e o medo muitas vezes nos empurram para o lugar mais poderoso que existe. A oração. Quando o coração está aflito, Deus nos ouve do alto e responde com consolo e força. Mesmo em meio à dor, escolha confiar. Porque a oração feita com fé move o coração de Deus. É hora da oração do meio-dia. Senhor Deus, eu quero entregar este dia ao Senhor. E quero pedir que neste dia
o Senhor abençoe o nosso trabalho. Abençoe as vendas dessa pessoa que está começando a jornada dela agora. Ou aqueles que deram uma pausa, estão mais uma vez apresentando ao Senhor os seus negócios, os seus projetos, os seus contatos, os seus clientes, o seu produto. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos todos os dias do teu socorro, da tua ajuda, da força que vem do Senhor. Então, venha sobre nós, venha perdoar os nossos erros. Meu pedido é que nós possamos aprender a cada oração a ser mais santo, a ser mais parecido com o Senhor, a ser alguém cada vez menos apegado às coisas desse mundo e mais apegado e interessado na sua palavra, na sua verdade, na sua vontade. Então nos ajude com as nossas necessidades, porque eu sei que o Senhor é um Deus do céu, mas é um Deus da terra, se preocupa com a nossa vida terrena. Eu sei que o Senhor e a nossa fé não está baseada na cura, mas a cura não é algo natural da vida. O Senhor não nos criou para ser doentes. Eu sei que o pecado, ele abriu essa porta, que agora sim a cura, a doença faz parte, mas não é o teu plano, não é o teu desejo. Por isso restaure nossa saúde, restaure nossa fé, restaure nossa esperança. Se alguém que está agora orando comigo ainda precisa lidar com isso, que o Senhor dê fé para ela suportar isso, fé para ela não desanimar diante disso. E se alguém que pode, que o Senhor deseja que experimente a cura, então que isso não se adie, que ela experimente a cura agora, ela seja livre da depressão, desse câncer, do mioma agora, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Declaro que esse dia seja guardado, abençoado, marcado pelo seu amor. Que hoje a gente possa abençoar alguém, a gente possa dividir o pão de cada dia com alguém, a gente possa ser alcançado pela provisão, já que início do mês a gente tem tanta coisa a ser paga. O Senhor nos ajude a administrar bem os nossos recursos, administrar com sabedoria, administrar com direção, a não ficar endividado, a não viver, Senhor, dominado pelo consumismo. O Senhor nos ajude a controlar os nossos ganhos, os nossos gastos. O Senhor nos faça sábios, prudentes, nos ajude abençoando nossas vidas. Em nome de Jesus, diga amém e amém. Amém. Bom, Deus abençoe você. Quero te lembrar, depois dessa oração tão forte, que você esteja comigo hoje, 8 horas da noite. Eu quero que você faça um compromisso comigo. Vamos participar de um culto online juntos. Eu vou ministrar e quero que você receba a palavra que eu tenho para compartilhar com você sobre um herói da fé chamado Moisés. Tem muita coisa para compartilhar com você, para abençoar a sua vida em todos os sentidos. 8 horas ao vivo. Participe desse culto, onde nós vamos compartilhar uma palavra. Nós vamos ter um momento de clamor, oração, joelho no chão, vida diante de Deus, para que Ele possa ajudar naquilo que você precisa. Não se esqueça de ser um missionário, um dizimista, um ofertante dessa obra que nós temos realizado por aqui. Você pode fazer isso através dos meios que aparecem para você e agora. Você pode doar seus dízimos, suas ofertas, você pode patrocinar os projetos que nós temos lá no Nordeste. Nós já abrimos 2 poços, estamos finalizando, ainda tem um tempinho ainda para finalizar nosso espaço físico, que está sendo utilizado para cursos gratuitos de confeitaria, barbearia elétrica, jiu-jitsu, inglês, enfim, e tantas outras coisas que estão acontecendo, tudo com recursos de dízimos e de ofertas. Participe, sendo um fiel dizimista. Acredite que aquele que oferece o seu dízimo ao Senhor, a promessa do Senhor, seja o dízimo, seja a sua oferta, é não desampará-lo. É trazer a provisão sobre a sua vida. E eu acredito nisso. Claro, não queira fazer barganha, mas seja grato por aquilo que Deus tem feito na tua vida e dê a Deus parte daquilo que Ele tem dado a você. Ótima terça, a gente se vê mais tarde.